Muito obrigado. Bom dia a todos, senhoras e senhores que nos acompanham pela internet no canal do YouTube do CSJT. Este evento destina-se a apresentar as novas funcionalidades da versão 2.7 do Sistema de Processo Judicial Eletrônico PJE, o que envolve inúmeros sistemas satélites e extensões, além de diversas melhorias e correções implementadas. A acessibilidade para as pessoas com capacidade motora reduzida também não foi esquecida, com a extensão do assistente virtual da Justiça do Trabalho. Desejamos todos, por evidente, que tanto nossos usuários internos como nossos usuários externos sintam-se integralmente acolhidos e realmente auxiliados por essa ferramenta. Como toda ferramenta, deve estar efetivamente a serviço dos usuários, e não o contrário. E esse norte deve estar sempre presente em todos os nossos esforços de aperfeiçoamento tecnológico. Este evento demonstra a afirmação da Justiça do Trabalho na vanguarda da prestação do serviço público de justiça. A programação do evento já revela a convergência de contribuições, profícuas com o intercâmbio de conhecimentos e experiências no cotidiano da jurisdição e nas suas implicações de gestão administrativa. Nenhuma justiça é capaz de fazer o que fazemos. Mais do que isso, mostra que a Justiça do Trabalho, como um ramo especial do Poder Judiciário, uniu-se ainda mais como instituição para superar os imensos desafios da pandemia e converteu a limitação das atividades presenciais em oportunidade para alinhamento e eficiência das atividades à distância, com ganhos evidentes de produtividade, claro, mas com ganhos ainda mais significativos de sinergia institucional. A Justiça do Trabalho está de parabéns e, por isso, recebam todos, magistradas e magistrados, servidoras e servidores, as felicitações por mais essa contribuição em proveito da nossa instituição. E o mais importante, em proveito da plenitude do acesso à justiça pelo cidadão. Um ótimo evento a todos e muita gratidão por todo esse empenho de uma justiça forte e unida. Muito obrigado a todos. E para apresentar o webinar e as extensões do PJE, tem a palavra o senhor doutor Fabiano de Abreu Faxiga. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Vieira de Mello, vice-presidente do TST, no exercício da presidência, ministro Aloysio Correia da Veiga, nosso corregedor, ministro Corregedor Nacional. Aos desembargadores aqui presentes, me permito fazer o cumprimento a vossas excelências na pessoa da desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças, desembargadora corregedora do meu querido Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, senhoras e senhores, juízes, servidores, ouvintes. Eu queria, e não poderia ser diferente, começar a minha fala agradecendo. É um momento de agradecimento. Nós estamos chegando já no anoitecer da gestão da ministra Cristina Peduzzi como presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e queria agradecer a Vossa Excelência, ministra, quando a senhora estiver ouvindo, no momento em que ouvir, recebo o meu agradecimento pela confiança depositada em mim para coordenar o PJE e os sistemas satélites durante todo esse período. Agradeço ao ministro Vieira de Mello e toda a equipe da vice-presidência pelo empenho, pelo diálogo, pela conversa sempre constante com a equipe do PJE. Agradeço especialmente ao ministro Aloysio Correia da Veiga e toda a equipe, juízes auxiliares da Corregedoria, também pelo diálogo sempre profícuo com o PJE, de forma a tornar não apenas o PJE, mas outros sistemas satélites como o GEPREC funcionais, cooperativos e eficientes na prestação jurisdicional. Agradeço imensamente a CETIC e o CSJT, e faço isso na pessoa da nossa secretária Carolina Ferreira, do nosso secretário de TI do CSJT, Luiz Antônio Garcia, do nosso coordenador técnico da CTPJE, o incansável Cristiano Carvalho. Queria agradecer a equipe de negócios do TST, na pessoa do Fábio Portela, assessor da ministra Peduzzi, que com maestria coordenou todo esse movimento
de apoio à evolução do PJE no TFT, e, finalmente, agradecer aos meus amigos, meus queridos colegas do Grupo de Negócios Nacional, na pessoa do juiz Luiz Evaristo Barbosa, que coordena com muita eficiência todos os trabalhos. E, finalmente, agradecer a todos os tribunais regionais do trabalho, às equipes de TI, aos comitês nacionais, aos comitês regionais do PJE, que incansavelmente têm trabalhado para aprimoramento do sistema. Um sistema que não para. Dia 5 de dezembro deste ano, vai fazer 10 anos que o PJE está instalado na Justiça do Trabalho. Essa história toda começou lá em Navegantes, em Santa Catarina, no TRT-12, na titularidade do meu querido amigo Luiz Carlos Roveda, que já aposentou, infelizmente. O PJE continua se aprimorando com essa versão agora 2.70, que recebe o nome de Araucária. Nós estamos colocando nomes há um certo tempo, nomes de árvores nativas do Brasil, nas versões do PJE. Essa versão 2.70 recebe o nome de Araucária. Nós vamos ter nesse webinário todas as imensas novidades que tivemos na versão 2.70 do PJE. O PJE mostrou todo o seu caráter instrumental e valoroso durante justamente essa pandemia. Se nós passamos, durante todo esse período turbulento, de uma forma incólume ou de uma forma profícua, foi graças a um sistema processual eletrônico que funciona, que está muito bem estabelecido, que é completamente diferente daquele que foi implementado na Vara de Navegantes há 10 anos atrás. Quem viu, quem viveu, quem conheceu essa história durante esses 10 anos, sabe o que eu estou falando. Como o sistema evoluiu, como as necessidades do usuário da Justiça do Trabalho foram atendidas, como as correções necessárias foram feitas. São 10 anos de muita luta, de muita experiência sobre o que deveria ser consertado. Então, nesse seminário, nesse webinário, nós vamos falar sobre as imensas novidades, já evoluções, como, por exemplo, a do GIGS, o meu sistema, a minha menina dos olhos, criada lá pelo TRT-12, pelo meu querido Fernando Marcon, que se tornou ainda mais valoroso do que é. A consulta cidadão, nós falamos tanto aqui em acessibilidade, em acesso à justiça, nós conseguimos fazer com que tenhamos um projeto desenvolvido pelo TFT-23, uma consulta simplificada para o povo, para a pessoa que não entende do direito, que quer saber como é que está o seu processo, mas não consegue entender que são autos conclusos ao magistrado ou que são processos conclusos para julgamento em barros de execução. Então, houve uma tradução, vamos dizer assim, para uma linguagem mais popular. O acervo digital, que vai ser feito pelo TRT-2 de São Paulo, que vai permitir a juntada de áudio e vídeo, finalmente, no PJE, dentre outras imensas melhorias. São muitas as melhorias, como eu já disse. Também estamos lançando, nesse momento, que a gente está chamando de pacote de primavera, com a FAI, que é a ferramenta de apoio à execução, um projeto desenvolvido pelo TRT4, que a doutora Carmen já especificou, e o SISDOV, que inclusive já está regulamentado pela Corregedoria, como bem esclareceu o ministro Aloysio, que permite a oitiva de testemunhas de uma forma muito mais rápida e vai efetivamente tornar o processo mais célere. Além disso, nós vamos apresentar também 2 extensões feitas por 2 servidores da Justiça do Trabalho, a VJT e a extensão mais PJE. São 2 extensões ou plugins do Firefox, por enquanto apenas do Firefox, mas que efetivamente podem ser utilizados ou vão ser avançadas, vão ser aprimoradas para serem utilizadas também com outros navegadores. São 2 extensões que já são utilizadas largamente pelos usuários e, finalmente, nós reconhecemos o valor dessas extensões, fizemos as devidas correções, homologações em critérios de segurança, e é bom lembrar que a Justiça do Trabalho passou limpa em todos os ataques feitos nos tribunais superiores ao longo dos últimos 2 anos, e não foram poucos. Não significa que a gente está imune, que a gente é totalmente blindado a esse tipo de coisa, mas efetivamente nós passamos sem sofrer nenhum tipo de ataque na Justiça do Trabalho, na relação do PJE. Isso se dá muito ao cuidado que nós temos com a segurança do sistema. E foi pensando nisso que nós fizemos a homologação do mais PJE
criado pelo Fernando Marcon, do TRT-12, e pela AVJT, criado pelo Cizenando Calixto, do TRT-15. São duas extensões essenciais, muito bacanas, muito valorosas para o usuário, e que agora, efetivamente, depois de uma revisão de segurança feita pela CTPJE, estão finalmente homologadas e disponibilizadas a todos neste pacote de primavera. Então, são muitas as novidades. Espero que os senhores gostem do conteúdo, façam as perguntas que tenham que ser feitas, aproveitem, explorem e já pensem no que ainda não foi implementado, porque todas as sugestões são bem-vindas, como sempre foram. O PJE é um sistema plural, é um sistema feito por nós, para nós. Muito obrigado, felicidade a todos. Vamos lá agora, o Roberto Carlos, ele é do TRT da 12ª Região, atualmente é diretor de Secretaria de Apoio à Primeira Instância, lá do TRT-12. Ele vai falar sobre a extensão AVJT e a extensão mais PJE, né, que é uma, como diz o Fabiano, falou mais cedo, né, muita gente já estava usando, e agora passou pelo crivo lá, pelo crivo do CSJT, com questão de segurança, né, e usabilidade também. Roberto, você tem a palavra aí. Grande abraço. Obrigado, doutor, pelas palavras. Uma boa tarde a todos. Volto aqui para falar de gestão, né, porque, na realidade, hoje pela manhã eu falei das novas funcionalidades do GIGS, e agora vou falar sobre as duas extensões, né, a BJT e o mais PJE. As extensões, elas são os plugins, né, e elas foram desenvolvidas, né, por dois usuários da Justiça do Trabalho, né, o assistente virtual da Justiça do Trabalho, o AVJT, foi desenvolvida pelo servidor Cizenando Gomes Calixto de Souza, lá do TRT-15, né, atualmente lotado na Vara de Taubaté, né, e também colaborador aqui no Conselho, junto ao grupo de negócio. E aqui nós sempre estamos frisando, o doutor Fabiano já falou pela manhã, da oportunidade que se tem com as extensões, a gente a melhorar a usabilidade e a acessibilidade. O plugin módulo de automatização interna de secretaria, o mais PJE, também foi desenvolvido pelo servidor Fernando Marcon, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. A gente sempre fala que o Fernando é o pai do GIGS, né? Então ele tem já uma certa experiência nessa questão voltada à gestão das atividades, dos processos de trabalho da Justiça do Trabalho. O Fernando desenvolveu essa extensão enquanto diretor da Vara do Trabalho de Palhoça. Atualmente ele coordena a divisão, o Serviço de Desenvolvimento de TI do Tribunal, mas em breve ele retornará à origem, lá, à Vara do Trabalho de Palhoça. As duas extensões, elas foram desenvolvidas para o navegador Firefox, né? E já foram disponibilizadas anteriormente na loja do Firefox. O PJE, inclusive, o mais PJE tinha uma outra nomenclatura, era o PJE Station, né? E aí, em acordo com a coordenação, a gente achou interessante que ele fosse renomeado, né, para facilitar a sua identificação, né? E são ferramentas que foram, como o doutor Luiz Evaristo falou agora, elas foram analisadas, avaliadas e aprovadas tecnicamente quanto à segurança e à performance pela equipe da CTPJE, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Isso é uma questão muito importante, né, na medida em que a gente tem que privar realmente pela segurança, né, e que ela não afete a performance do sistema, né, principalmente em tempos em que a gente tem muitos ataques, né, aos sistemas do Poder Judiciário. Então, isso ocorreu em relação, para que ela fosse oficializada pelo Conselho e fosse disponibilizada, a gente teve que passar por esse processo. Já havia uma análise inicial, né, da infraestrutura dos tribunais em relação à ferramenta, né, isso também foi importante,
para que a gente possa agora oficialmente disponibilizar. Uma questão importante da ferramenta é que ela não é integrada, as ferramentas, as extensões não são integradas diretamente no sistema e elas também não alteram os códigos do sistema, né? Então, é uma nova modalidade que se avizinhou e que a gente está apostando muito, que trará muitos frutos para o desenvolvimento do PJE. É importante aqui a gente dizer que elas estarão disponíveis na homepage do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e também no menu externo do PJE e podem ser baixadas sem custo algum para o usuário, né? Elas estão também lá na loja do Firefox. Importante também nós destacarmos aqui, né, que as duas extensões foram premiadas, né, foram laureadas pelo Prêmio Cooperari do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, conquistando o primeiro lugar na categoria primeiro grau. Então, isso já mostra o quanto agrega, qual o valor que agrega essas extensões, qual o valor que elas agregam ao sistema, né? Elas são soluções inovadoras, né? Uma alternativa muito interessante de desenvolvimento pelos próprios usuários, e eu sempre friso que nada mais importante do que o próprio usuário indicar as suas necessidades e as suas dificuldades, né, para que a gente possa atendê-las, né, ao longo do tempo. Obviamente que a gente tem, muitas vezes, uma dificuldade maior no desenvolvimento, porque o senhor sabe que o desenvolvimento hoje do PJE é realizado colaborativo pelos tribunais, então a gente tem todo um processo até a gente disponibilizar novas funcionalidades, e as extensões vieram para quebrar um pouco esse paradigma e trazer novas opções de desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento colaborativo, né, permitindo que os usuários, né, do sistema criem soluções alternativas para o seu aperfeiçoamento, né? Eu acho que isso de uma forma muito simples e bem desburocratizada, que é importante. Essas ferramentas são voltadas para otimizar, né, os processos de trabalho das unidades, né, e principalmente a gente agregar em termos de usabilidade e acessibilidade. É importante destacar também que isso também não contrapõe o que a gente já faz, porque na medida em que a gente vai implementando novas funcionalidades, desenvolvendo novas funcionalidades que são integradas diretamente ao PJE, também tem esse olhar, né, na usabilidade e na acessibilidade, né? As extensões também nos trazem a automação de várias tarefas, né, aquela questão de a gente sempre tentar diminuir os cliques, né, que é importante no dia a dia, no cotidiano, né, por uma série de questões, não só para a agilidade das tarefas, mas também na preocupação e preocupados com a saúde ocupacional dos servidores, né, dos usuários do sistema. Eu acho que esse olhar é sempre muito importante para que a gente consiga minimizar esses impactos, que a gente sabe que ao longo do tempo, ao longo dos anos, nos trazem grandes problemas em termos de saúde ocupacional. Os atalhos são simplificados para realizar as tarefas cotidianas e, principalmente, trazer uma celeridade e eficiência no desenvolvimento das tarefas e, consequentemente, aumentando a produtividade. Eu acho que o fato de o Conselho Superior da Justiça do Trabalho abarcar essas novas modalidades de desenvolvimento, essas extensões, ela visa, obviamente, fomentar, né, estimular o usuário, os usuários que possuam habilidades técnicas, como o Cisenando e o Fernando, para que desenvolvam novos plugins, né? Eu acho que isso é um grande ganho e a gente pode acelerar muito nas questões relacionadas às novas funcionalidades do sistema. O AVJT, né, o Assistente Virtual da Justiça do Trabalho, foi desenvolvido para facilitar a acessibilidade dos servidores com capacidade motora reduzida ou com alguma deficiência, né? Essa foi o principal escopo no início do desenvolvimento lá pelo Cisenando, mas hoje, se vocês observarem, ele atende a todos os usuários, né? Ele atende a todos os servidores que a utilizam, né? Eles são ferramentas muito importantes, são funcionalidades que nos permitem ter um grande ganho na questão de usabilidade, né? Esse aprimoramento da usabilidade e acessibilidade que a gente está frisando muito nesta apresentação.
né? A automação de várias tarefas, o preenchimento de formulários, o preenchimento de certidões, a anexação de documentos, tem uma série de atividades e tarefas que podem ser automatizadas, né? O próprio acesso aos convênios, né, que a gente possui, né, de outros entes, né, são fundamentais que a gente tenha essa forma mais dinâmica, né, mais eficiente para que a gente realize as nossas tarefas. A AVJT, ela possui atualmente mais de 600 funcionalidades, né, e está em plena evolução, né. Aí, nos módulos lá que vocês vão observar, a gente tem os links úteis, né, para facilitar o acesso a vários links, né, na medida que a gente for passando o mouse, eles vão nos mostrando quais são as suas finalidades, né. Tem o assistente de seleção, que nos permite selecionar textos em vários, tanto no Gmail, quanto em vários outros sistemas, para que a gente possa também utilizar essas informações para o preenchimento de várias telas, né? Isso é muito importante, né? Ele aprimora e abre detalhes do processo para facilitar, né, no caso dos gigs em outra tela e assim por diante, né? Abre as tarefas automaticamente também, né? Essas automações são fundamentais para que a gente consiga evoluir e ter mais eficiência. Também o painel global, a gente pode fazer uma configuração se utilizando do menu das extensões e também ter as nossas preferências na configuração da tela do usuário. A última versão do AVJT é a 4.2.2, né? Atualmente ele está rodando plenamente na 2.6.5, né? Mas quase com 90% na 2.7.0. Então, a gente até conversando com o Cizenando, hoje ele até me relatou isso, de que a gente pode já, em breve, já ter com a funcionalidade completa funcionando plenamente também na 2.7. Então, isso logo a gente vai ter à disposição. Uma questão importante, que é a questão normativa, né, que essas extensões, ela atendem, né, principalmente a AVJT, a Resolução 401/2021, que veio substituir a 230/2016 do Conselho Nacional de Justiça, né? Esses normativos, eles dispõem sobre o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares, e regulamenta o funcionamento de unidades de acessibilidade e inclusão, né? Então, a gente sabe o quanto é importante, né, que a gente faça o desenvolvimento de ferramentas para permitir uma maior acessibilidade e, principalmente, a inclusão de pessoas com deficiências no Poder Judiciário. Agora eu mostro para vocês a identidade visual do AVJT, né? Esse logo foi desenvolvido pela Divisão de Comunicação Institucional, né, do Conselho. Então, ele permite que, a partir de agora, a gente utilize esse logo sempre que a gente disponibilizar essa ferramenta. Então, isso é muito importante para que a gente possa identificar, né, as extensões, os plugins. Eu vou fazer uma apresentação aqui. Obviamente, o objetivo não é a gente exaurir, né, as funcionalidades das ferramentas, das extensões, até porque a gente não tem tempo hábil para isso, e também como são muitas funcionalidades, né, como eu falei anteriormente, a VJT são mais de 600, né, então eu pedi uma colaboração, tanto do Cizenando quanto do Fernando, para que eles fizessem um vídeo, né, até para a gente valorizar o trabalho que eles realizaram, para que a gente faça um resumo de como funciona, de como instala essas extensões. Então, nesse momento, eu vou fazer essa apresentação primeiro do AVJT. O assistente virtual da Justiça do Trabalho é uma extensão para o navegador Mozilla Firefox. Para instalar o programa, acesse o menu do navegador e selecione a opção Extensões e Temas. No campo de busca, digite AVJT e pressione Enter.
Acesse então o primeiro resultado, a VJT, Assistente Virtual da Justiça do Trabalho. Acione o botão Adicionar ao Firefox. Em seguida, acione o botão Adicionar, concedendo as permissões ao programa. A permissão para funcionar em janelas privativas é opcional e após a instalação, o ícone da extensão aparecerá no navegador. Clique sobre o ícone da extensão e leia os termos de uso. Se concordar com eles, acione o botão Opções para fazer as primeiras configurações. A maior parte das funcionalidades depende apenas das configurações de TRT e instância. Feitas essas configurações, você já pode ativar a extensão. Com a extensão ativada, a cor do ícone muda para azul. Você pode ativar ou desativar a extensão a qualquer momento, acionando este controle. O AVJT ficará disponível em qualquer janela do Mozilla Firefox. No rodapé do menu, você encontrará botões com links úteis para dar os primeiros passos com a extensão. Temos um canal no YouTube com vídeos instrucionais. Também temos um grupo de Telegram e um grupo de WhatsApp. Nesses grupos você pode obter suporte com os usuários e até mesmo dar ideias de melhorias. As funcionalidades mais aparentes do AVJT são este conjunto de links úteis. Ao parar o cursor do mouse sobre o botão, aparecerá uma legenda explicando. O AVJT possui também um assistente de seleção. Para usá-lo, ative-o na seção Assistente de Seleção. Com o assistente de seleção ativado, surgirá um menu de opções toda vez que um texto for selecionado. Ao parar o cursor do mouse sobre qualquer opção, aparecerá uma legenda explicando. Aqui, por exemplo, temos a opção Converter para maiúsculas. Se o texto selecionado for um valor monetário, temos a opção Escrever valor por extenso. Também é possível pesquisar a expressão selecionada na jurisprudência do TST, basta clicar em Pesquisar. E se o texto selecionado incluir um número de processo, opções interessantes aparecem. Aqui temos Abrir detalhes do processo no PJE. Também é possível fazer consulta de processo de terceiro, basta escolher a instância desejada, e até mesmo consultas a depósitos judiciais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A consulta é feita pelo número do processo. O assistente de seleção funciona em qualquer lugar com texto selecionável. No resumo do processo, por exemplo, se selecionarmos um CNPJ, outras funções estarão disponíveis. Podemos consultar esse CNPJ na rede SIM e podemos até mesmo consultar depósitos judiciais relativos a esse CNPJ. Para saber o que cada botão faz, basta parar o cursor do mouse sobre ele. O assistente virtual da Justiça do Trabalho também adiciona camadas de otimização que permitem copiar dados com facilidade. Este botão, por exemplo, copia o número do processo com apenas um clique. No cabeçalho dos documentos, cada um desses botões copia um dado diferente. O primeiro copia o ID do documento, o segundo copia a data, o terceiro copia o link do documento e o último copia o conteúdo completo. Também temos um menu flutuante sobre os detalhes do processo, que facilita a cópia de dados para preencher formulários externos, por exemplo. Basta dar um clique sobre o dado e colar onde desejar. Os documentos das partes também são oferecidos em 3 opções: completo e com dígitos, sem dígitos e apenas a raiz. O menu flutuante pode ser recolhido com um clique em qualquer lugar e acessado a qualquer momento, bastando passar o cursor do mouse sobre o ícone do AVJT. No menu flutuante temos ainda um conjunto de botões com funcionalidades relativas ao processo aberto. Para descobrir o que cada um faz, basta parar o cursor do mouse sobre ele. Aqui, por exemplo, podemos abrir a consulta pública segunda instância. Para enviar um documento por e-mail, selecionamos o documento. Em seguida, selecionamos o e-mail, expandimos o menu flutuante do AVJT e em seguida clicamos no botão Escrever e-mail e baixar documento ativo. O AVJT rascunhará uma minuta de e-mail. A minuta contém um link para o documento e também já foi rascunhada a certidão dando conta do envio do e-mail. Do mesmo modo, é possível enviar o documento por WhatsApp. A notificação contém um link para o documento e também será rascunhada a certidão, dando conta do envio. A pessoa notificada poderá consultar facilmente o documento. Pelo menu flutuante também podemos consultar facilmente um processo no TST,
Podemos ainda consultar o processo no Sigel e o assistente virtual ainda auxilia a preencher dados. O menu flutuante também nos leva diretamente para a minuta Sysbajut e por meio do assistente de cópia de dados podemos preencher rapidamente a minuta. Basta dar um clique no dado desejado no menu e depois usar Ctrl V para colar no campo de destino. O AVJT também pode otimizar o seu fluxo de trabalho. Na seção Ao abrir detalhes do processo, podemos, por exemplo, determinar que sejam abertas todas as sentenças e todos os acórdãos. Com essas opções ativadas, toda vez que um processo for aberto, serão também carregados esses documentos. Num fluxo diferente de trabalho, podemos determinar que sejam feitas consultas a depósitos judiciais. Assim, toda vez que um processo for aberto, as consultas escolhidas também serão executadas. As opções do AVJT podem ser combinadas em favor de várias rotinas de trabalho. Na seção Ao abrir tarefa do processo, por exemplo, vários esforços repetitivos podem ser poupados. Com duas opções ativadas, o AVJT enviará processos com chip admissibilidade de RO de prazos vencidos diretamente para a minuta de decisão com apenas um clique. Essas foram algumas das mais de 600 funcionalidades do assistente virtual da Justiça do Trabalho. Bom, como eu falei para os senhores, esse pequeno vídeo mostra uma série de possibilidades que o AVJT nos permite, né? A gente, obviamente, não teria como exaurir todas elas, mas ele demonstra o quanto ele pode ser útil e o quanto o usuário pode se valer dele para a gente poder desenvolver as nossas atividades e fazer a gestão das nossas atividades. Eu vou voltar aqui à apresentação. Falaremos um pouquinho agora do módulo de automatização interna de secretaria, o mais PJE. Né? Então, ele também, como eu falei lá inicialmente, ele foi desenvolvido lá pelo servidor Fernando Marcon, né? Com o objetivo de automatizar as tarefas ordinárias da vara do trabalho da qual ele era o diretor. Né? Então, ele vislumbrou uma série de possibilidades, né? E se utilizou das extensões, da extensão para que isso se tornasse realidade, né? E ele percebeu que, à medida em que ele foi mapeando, né, e aumentando o número de funcionalidades, a celeridade na tramitação processual foi flagrante, né? E isso, aqueles que utilizam, estão utilizando bastante as extensões, sabem que ela realmente tem um auxílio e ela nos permite uma série de possibilidades. É importante a gente frisar também que as duas extensões, elas não são incompatíveis, elas são compatíveis e elas podem ser úteis e elas podem ser utilizadas simultaneamente, né? E também o fato de que a possibilidade de cada usuário configurar as funcionalidades de acordo com a sua necessidade, né? As suas automações, a criação de atalhos, né? Isso tudo é possível de acordo com a necessidade e a forma de trabalho, né? Dependendo de como é o fluxo de trabalho da unidade, onde você tem, às vezes, formas variadas, né, nas unidades de desenvolver seus processos de trabalho, você pode configurar de acordo com esse fluxo, né? Isso também é uma importante ferramenta, tanto o AVJT quanto o mais PJE, para que a gente consiga se organizar melhor dentro das unidades, né? O mais PJE possui 7 módulos, né, configuráveis com várias funcionalidades, né? O primeiro módulo dele é de detalhes do processo. O segundo módulo é a da janela do GIGS. Esse também esse módulo provavelmente está sendo reconfigurado, até porque a gente tem a questão que eu mostrei hoje pela manhã de uma nova funcionalidade do GIGS, que ele já vem aberto na timeline, né, nos detalhes do processo, né, facilitando a visualização. E eu imagino que essa tela simplesmente ela vai permitir que você, ao trabalhar com 2 telas, você também tenha o GIGS numa tela à parte, né, e permita que você faça a expansão dos documentos da timeline e permaneça com o GIGS em outra tela, né? E assim ele vai abrindo uma série de janelas
para que a gente consiga trabalhar. As janelas de tarefas, principalmente, né, que é o módulo 4, painel do usuário inicial também, né, configurável, os filtros, criamos vários filtros que eu vou mostrar para os senhores agora, no vídeo que eu vou apresentar posteriormente, configurações para e-mail e WhatsApp e ações automatizadas. Né? Então, assim, ela permite que o usuário faça o gerenciamento do seu ambiente de trabalho. Né? Esse é o principal ganho das duas extensões. Atualmente, o módulo de automatização interna de secretaria, o Mais PJE, está na versão 4572. Né? Como eu falei antes em relação ao VJT, né, que atualmente ele roda também, o Mais PJE plenamente na versão 265, mas ele já está sendo atualizado para 270, né, e logo vai ser disponibilizado para todos os usuários. Eu vou apresentar agora para os senhores o vídeo que foi desenvolvido pelo servidor Fernando com o auxílio da USO, que é a unidade de suporte operacional aqui do tribunal, né, onde a gente faz todas as videoaulas de todas as funcionalidades de cada versão. Né, então, a gente utiliza a USO faz esses vídeos conjuntamente com o Fernando, para que a gente tenha a possibilidade de informar da melhor forma possível o usuário. Né? Todos esses vídeos estão disponibilizados de todos os módulos lá no portal do TRT12 e estarão disponíveis no CSJT e também no YouTube. Né? Assim como o Cisenando falou lá no seu vídeo, na disponibilização de vídeos que fazem a instrução de como instalar e como utilizar cada uma das funcionalidades, nós também temos aqui no Mais PJE, da mesma forma, os vídeos institucionais que permitem que o usuário tenha uma noção mais apurada da funcionalidade. O Mais PJE, módulo de automatização interna de secretaria, gerenciar o ambiente de trabalho no PJE, automatizando então tarefas e eliminando ações repetitivas. Ao possibilitar a automatização das tarefas ordinárias de um servidor ou magistrado, a extensão torna a tramitação do processo mais célere e precisa, diminuindo o número de interações com o sistema PJE e melhorando a qualidade de vida do usuário por consequência. Hoje, a extensão tem 7 módulos que são configuráveis e customizáveis conforme a utilização do usuário, com inúmeras funcionalidades cada módulo. A ferramenta pode ser utilizada tanto por magistrados quanto por servidores e foi desenvolvida em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina. A instalação e configurações iniciais são muito simples, basta você clicar neste link aqui que vai estar disponível na descrição desse vídeo ou em algum lugar na página do seu tribunal. Mas observe que você tem que acessar esse link por meio do navegador Mozilla Firefox. Assim que você clicar no link, o processo de instalação começa automaticamente. Vai abrir essa janela aqui, te perguntando o que o Firefox deve fazer. Você deve abrir com e procura e abre com o Firefox. Clique em OK. OK novamente. Vai te aparecer esta janela, né? Adicionar mais PJ na extensão, pedindo autorização. Você adiciona. Vai abrir um aviso legal, né? Você lê e depois marca que está ciente. E a instalação está concluída. Veja que aqui tem uma janela te perguntando se você quer também utilizar a extensão em janelas privativas. Eu vou marcar aqui que sim e vou dar um OK. Após a instalação, o íconezinho do Kaizen fica exibido aqui no canto direito. Se por um acaso ele tiver com o olhinho fechado, é porque você precisa acordar ele, bastando clicar sobre ele e ligá-lo. Agora vamos tratar do módulo 1 do Mais PJE.
O módulo 1 refere-se aos detalhes do processo. Vamos ver algumas configurações e as possibilidades do MAIS-PJE em relação aos detalhes do processo. Como vimos em tutorial anterior, para se chegar nas configurações do MAIS-PJE é só clicar aqui no KZ e aqui na engrenagem. Uma das possibilidades aqui é você definir qual monitor você quer que abra os detalhes do processo, os gigs e a tarefa. Aqui nos detalhes você define qual monitor você quer que abra os detalhes. Se você descer um pouquinho mais aqui, você pode definir também em qual monitor que você quer que abra os gigs. O mesmo vai valer para a tarefa. Aqui você tem a opção de apreciar petições assim que abre os detalhes do processo, ou seja, abrindo os detalhes do processo, a petição é apreciada automaticamente. Essa opção aqui a gente explica lá no módulo 7, e aqui você tem a possibilidade de ocultar os chips, caso queira, quando abrir os detalhes do processo. E por fim, aqui nesse campo, você pode customizar alguns botões de atalhos que seriam exibidos na janela detalhes do processo. Veja que você tem botões pretos e vermelhos. Esses botões pretos são todos referentes ao menu do detalhes de processo. E esses botões vermelhos aqui são extras menu. Esse aqui para você colocar, fazer uma conclusão direto com o magistrado, aqui para assumir a tarefa, e aqui é o menu, criar um menu, e mais à frente a gente trata dele. Eu vou marcar aqui esse aqui, vou marcar esse e vou colocar também, eu quero que apareça nos meus detalhes do processo um atalho para retificar a autuação. Veja que se você colocar o cursor em cima, ele sempre te dá o que é. Vamos lá ver como é que ficou lá essa configuração aqui lá nos detalhes do processo. Veja que aqui aparecem os botões que você selecionou. Então neste campo aqui que vão aparecer todos os botões que você selecionou para serem exibidos aqui. Eles são atalhos, né? Se você clicar aqui no retificar, ele vai te abrir a página de retificação. Veja, aqui se você clicar aqui, ele vai lá direto para a tarefa conclusão ao magistrado. Ele move o processo no fluxo até chegar à conclusão para o magistrado. Vamos fechar aqui. E aqui tem uma ferramenta que eu acho bastante interessante também, que se você clicar aqui, você guarda na memória os dados de autuação que podem ser utilizados em qualquer contexto. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor num anexar documentos. Digamos que você precisa inserir no texto algum dado da autuação do processo. Você clica com o botão da direita do mouse, vem em mais PJE, e aqui vai estar listados os dados de autuação. O primeiro é o número do processo e abaixo vem os dados de autuação. Autor, réu, terceiro interessado. À frente das partes você vê tem uma setinha, se você deixar o cursor ele vai listar se tiver advogados e outras pessoas vinculadas a essa parte aqui. Para utilizar o dado, basta você clicar em cima que ele vai lá e lança o dado lá no contexto. E para concluir, aqui no KZ, você pode ter um acesso direto àquelas configurações mais simples, de abrir os gigs automaticamente, abrir a tarefa, enfim, aquelas aberturas automáticas. Ou seja, você pode configurar diretamente aqui por este caminho aqui. Bem, em relação às possibilidades do MAIS-PJE para os detalhes do processo, era isso. Vamos ao módulo 7. O módulo 7 do MAIS-PJE refere-se a ações automatizadas. Por meio dessa função aqui, você consegue fazer um único clique, despachos, certidões, intimações, dentre outras coisas. Para configurar as ações automatizadas, você vai vir aqui no Ninja e na engrenagem. Vamos até o módulo 7. Veja, você vai poder fazer isso para anexação de documentos, aquela função, aquele menu anexar documentos, intimações, algumas funções do GIGS, automatizar despachos, movimentação do processo e o checklist. Para que isso aqui funcione, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no módulo 1 e marcar este daqui, que é a conclusão para o magistrado, este ícone aqui para assumir tarefa, esse ícone aqui do GIGS, esse ícone do anexar docs e este ícone de criar intimações. Portanto, para o funcionamento do módulo 7, essas funções aqui no módulo 1 tem que estar marcadas. Marcados esses checkbox, você está apto a fazer as configurações das ações automatizadas. A configuração em cada uma dessas funções aqui são muito semelhantes. A título de exemplo, nós vamos fazer o anexar docs e despachos. O resto tudo tem peculiaridades, mas são muito semelhantes e
existem tutoriais específicos para cada um desses aqui que vai ficar disponível para vocês. Para você fazer uma configuração de uma ação automática, basta você clicar aqui no criar ação. A primeira coisa que vai te aparecer é você criar o nome do botão. Eu vou criar o nome desse botão aqui de teste. Vamos para o próximo. O próximo é o tipo do documento. Veja que aqui tem que ser muito certinho. O tipo de documento tem que ser exatamente o tipo de documento que o PJE se refere. Para não haver erro de sintaxe, vamos sugerir que você deixe o PJE ao lado aberto. Vamos aqui no anexar documentos. Veja, esse tipo de documento que vai aqui é exatamente essa sintaxe aqui. Você tem que copiar o que está aqui. Digamos que eu fosse fazer uma certidão. Então eu tenho que pegar, clico aqui, ó, e dou Ctrl C para ter exatamente a sintaxe que está lá no PJE. Vamos para o próximo. Agora o título se refere aqui à descrição. Então aqui a descrição, digamos que fosse uma certidão, que você vai dar um nome lá, na descrição lá que aparece aqui, né, no PJE, eu vou colocar teste descrição. Vamos para o próximo. Aqui você marca sigilo ou não. Se você não colocar nada, ele vai ficar não. Se você quiser que essa peça saia com sigilo, você coloca sim. Aqui o modelo. Para você fazer o modelo, você tem que copiar o modelo com a mesma sintaxe que você criou o modelo. Então, como é que você vem aqui, ó, no Ninja aqui, e vem aqui nos modelos. Nos meus modelos, certidões. Digamos que fosse essa certidão aqui. Aí você vem e copia um nome. Por isso que a gente sugere que você coloque o nome para fazer os modelos, fazer ações automatizadas, nomes específicos, ou seja, não repetir o nome. Vamos para o próximo. Aí aqui ele te pergunta se você quer que assine ou não automaticamente. Se você deixar em branco, a opção vai ser não. Se você quiser sim, eu vou colocar sim aqui e vou para o próximo. Aqui ele vai te pedir para você escolher a cor do botão. Se você quiser trocar de cor, basta você clicar aqui e escolher a cor que você quer. Vou colocar para o verde, por exemplo. Dá OK aqui e dá OK aqui. Pronto, o botão está criado. Se você colocar o cursor em cima, ele vai te dizer o que tem ali. Se você clicar nele aqui, você vai poder editá-lo, você vai poder cloná-lo ou excluí-lo. Vamos ver o efeito desta configuração lá no PJE. Os botões de ações automatizadas configurados vão aparecer aqui no Ninja, nos detalhes do processo. Nós criamos lá uma ação automatizada para certidão, portanto no Anexar Docs. Veja, aqui está o ícone do Anexar Docs. Se você clicar nele, como a gente já viu em tutorial anterior, ele vai para a função, vai lá para o Anexar Docs. Não é isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer ir para a ação automatizada. Eu quero fazer certidão automática. Então eu coloco o cursor em cima ali do Anexar Docs. Aí abaixo aqui vai aparecer os botões com as cores que você escolheu e com o nome que a gente escolheu. A gente escolheu o nome teste. Se eu clicar nele, ele vai começar a fazer a certidão automaticamente com todas aquelas configurações que fizemos quando fizemos esta ação aqui. Veja que ele já assinou, porque eu coloquei para assinar. Quando eu estou no modo de teste aqui, ele já assinou automaticamente. O mesmo vai acontecer em produção. Se você estiver usando JTE para assinatura, ele já vai assinar automaticamente e a certidão já vai para os autos, como está aqui nos autos. Se você estiver não utilizando o JTE, portanto, aí vai aparecer a hora, o momento que você vai ter que colocar a tua senha do token. Os outros submódulos funcionam da mesma forma, com algumas peculiaridades. Convém aqui destacar que todas as configurações que você fizer aqui no MyPJE, elas são personalíssimas, ou seja, funciona apenas para você no órgão julgador em que você configurou. Bem, para este webinário era isso. Obrigado pela atenção e até a próxima. Eu não sei se eu havia mostrado antes ou não, mas só para repetir, eu acho que eu mostrei o ícone, né, da identidade visual do MyPJE. E
é importante a gente fazer os agradecimentos também, logo na sequência, mas frisar aqui que o objetivo era de mostrar a ferramenta, né? A gente não tinha a intenção de exauri-la, né? Exaurir todas as funcionalidades, mas a gente percebe a utilidade das extensões, né? O quanto elas nos auxiliam, o quanto elas podem ser válidas, né, no nosso cotidiano, né? Elas criam uma série de alternativas aos usuários, né? E eu acho que isso vem agregar muito ao PJE, né? Eu acho que a gente tem condições aí, na medida em que o Conselho abriu essa porta, né, essa oportunidade para que os usuários também possam criar, né, possam desenvolver, por meio de extensões de plugin, novas funcionalidades. Eu acho que é um acréscimo muito significativo e a gente terá uma velocidade muito grande no desenvolvimento de novas ferramentas, né? Eu acho que esse é o objetivo principal, né? Então, estão todos de parabéns aqui, cabe o agradecimento à coordenação, apostando nessa nova possibilidade, né, de desenvolvimento, ao grupo de negócio que contribui também na análise e nas sugestões, ao servidor Cizenando Gomes Calixto de Souza, que desenvolveu o AVJT, né, ao Fernando Marcon, que desenvolveu mais PJE, né, a CT-PJE, que fez a análise técnica, né, fez a crítica, né, quanto à segurança, né, e à performance da intervenção, da utilização das extensões, que isso é fundamental, e também a divisão de comunicação institucional, né, que fez, né, os logos aí para as duas extensões. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade e retorno a palavra ao Dr. Luiz Evaristo. Obrigado, Roberto. Vocês podem ver que que são duas extensões espetaculares que vão facilitar demais o trabalho de gestão de vara, né? Ainda mais no momento que estamos aí com falta de servidores, né? E a gente precisa, estamos sempre sendo cobrados mais, né? Por trabalhar mais com menos mão de obra. Então, e também mostra, gente, que o PJE é feito por nós usuários, né? Você vê que o Cizenando e o Fernando Macron fizeram uma coisa espetacular que facilita o trabalho. E essa também é o que acontece lá no GNN. Vão chegando ideias do Brasil todo para a gente, através dos comitês, e a gente vai ali burilando, discutindo, e vamos vendo o que é que a gente consegue fazer, o que a gente consegue colocar dentro, tecnicamente falando também, né, e negocialmente também. Então, muito bom, parabéns, muito obrigado ao Cizenando, muito obrigado ao Fernando Macron, né? Roberto, obrigado também de novo aí pela sua explanação. Então, gente, encerramos por hoje. Amanhã voltamos às 9 horas, ok? Então, agradeço a todos e estamos de volta amanhã às 9 horas. Obrigado.